Buenas, amigos do Casal Tatuado! A gente tava aqui pensando o que a gente ia gravar e vem um assunto muito delicado. Demais. Delicado. E demais. às vezes, principalmente pra menina, acredito eu que seja mais constrangedor ainda falar sobre esse assunto. Tanto da parte dos pais, quanto da parte dos filhos, do adolescente. Exatamente. Então a gente veio aqui ajudar um pouquinho. Ajudar não, a gente veio aqui trocar uma ideia. A gente veio passar a nossa experiência, talvez, né? Sim, meu amor. Que esse assunto vai ser sobre o quê? Sobre a conversa de sexo com os pais. Como que funciona, né? Existem jovens que não conseguem chegar nesse assunto que é tão delicado e tão importante também, né? Sim. Bom, eu nunca tive problemas assim pra falar sobre sexo. Eu, na verdade, na minha adolescência, na juventude, ali naquela fase de transformação e tal, eu sempre fui muito, como é que eu posso dizer? Tímido. Eu sempre fui muito tímido, muito fechado, era muito fechado. Então eu nunca tinha, sabe, os meus pais, a minha mãe principalmente, ela sempre era muito aberta, muito liberal, que ela não tinha problema em falar qualquer tipo de assunto, tanto que ela sempre falava pra mim, pra minha irmã. Até hoje eu nunca tive nenhum tipo de problema com meus pais em conversar sobre sexo, como se prevenir, sabe, detalhadamente, algumas dúvidas que vai surgindo, que a gente tem, que a gente não sabe como, pra quem recorrer, né? Então, com meus pais eu nunca tive esse problema, foi sempre tudo natural, digamos assim, foi natural demais até. A mãe sempre chegava assim e falava na maior. O pai era mais tranquilo, mas a mãe chegava, qualquer dúvida que a gente tinha, eu e minha irmã, ou ela mesmo chegava pra gente assim, Ou seja, nunca perguntavam, ela que sempre falava. Ela que chegava assim, aí ia direto ao ponto. Então, agora, né, alguns anos depois a gente vê quanto é importante isso. Principalmente hoje principalmente hoje, assim, é mais importante ainda, eu acho, né? Porque os jovens cada vez tá tudo mais acelerado. Tudo mais acelerado. Claro, tem a internet, tem os amigos, só que nada é tão importante quanto os pais conversando sobre esse assunto delicado. E ainda tem ainda muitos pais, a gente sabe casos de muitos pais que tem esse receio de conversar sobre isso, né? Ou até na hora de falar é fácil, daí quando acontece já é totalmente diferente do que tu falou e daí acaba o filho perdendo aquela estabilidade que ele tinha, né? Porque, meu pai me falou isso, minha mãe me falou isso e tá fazendo totalmente o ao contrário do que tinham me dito. Isso também dá uma afrouxada. Não, dá uma insegurança bem maior. Então é muito melhor a gente aprender dentro de casa com nossos pais, com as pessoas que conhecem a gente ali melhor que qualquer um. É muito melhor a gente aprender com eles do que a gente aprender com outras pessoas ou com a internet, que muitas vezes tem muitas também, né? Muitas coisas que a gente não sabe se é verdade ou se não é. Então é muito mais fácil o pai da gente, a mãe da gente, ele chegar e falar, tirar as dúvidas. O que é tal coisa? Como é que funciona? Ou isso, ou aquilo, como é que a gente faz para se prevenir? Então o sexo é um assunto delicado, mas é um assunto que o jovem precisa saber entender claramente, para depois não botar aí filho no mundo, né? Botar filho no mundo e depois ou não ter... criar uma imagem errada do sexo em si. Também. Mas quando eu conheci o William foi totalmente diferente, assim, do que eu esperava da minha mãe. Até me surpreendi com a atitude do meu pai. Minha mãe foi muito mais fechada, muito mais reservada. Já me olhava assim braba, como se eu tivesse, cometido um crime. E o meu pai não, meu pai já me acolheu, já esperava que eu fosse feliz. Tu tá feliz, então isso que importa pra mim. E era isso que eu esperava da minha mãe, por ela já ter me dito várias coisas sobre sexo, drogas, de tudo, assim, de qualquer tipo de assunto que acontece na rua. Até porque a gente sempre trabalhei desde cedo, então de tudo a mãe sempre falou pra nós. E o que eu vejo muito, assim, de mim como filha, é que pra mulher é muito mais delicado. Quando tu perde a virgindade, quando eu perdi a minha virgindade, foi muito, assim, parecia que eu saía na rua e tava
exposto, assim, a minha virgindade. Todo mundo sabia que eu tinha perdido a virgindade. Em função da atitude da minha mãe. Quem me deu muito apoio foi o William, em questão de aquela estabilidade e de primos, amigos, assim, mais velhos, amigas mais velhas. Então, assim, a força que eu queria da minha mãe, eu acabei perdendo, me afastando da minha mãe em função disso. Porque tu acaba pensando, pô, a minha filha, a minha garotinha perdeu a virgindade. Só que, poxa, gente, eu fui escondida no ginecologista. Eu comecei a tomar anticoncepcional escondida. Então, era complicado a tua estar ali, ó, na cara da tua mãe e do teu pai, que tu não é mais virgem. E muitas vezes eu queria falar pra minha mãe que eu não era. E a minha mãe não... E toda vez que eu ia falar, sempre acontecia uma coisa. Eu me sentia pior ainda, porque eu tava cometendo um crime, porque eu tava sendo pecadora. E isso me machucava muito, porque eu precisava do apoio da minha mãe e do meu pai. Pra mãe desabafar, ou falar que não esperava daquilo, naquela certa idade. Mas dar o caminho certo. Porque muitas vezes tu não sabe se foi prazeroso, se não foi prazeroso. Porque pra quem não tem nenhum pilar ali pra se espelhar, como na mãe ou no pai, uma pessoa ali presente na tua vida, se tu for na tua primeira vez e for horrível, tu vai achar que sempre vai ser horrível. Os pais têm que ter mais essa flexibilidade de conversar com os filhos, porque na primeira vez pode não ser prazeroso, pode ser horrível, e a pessoa se acostumar com aquilo e achar que aquilo é normal. Ou outras vezes a pessoa ter a sorte de ser prazeroso, de ser bom. Isso também precisa, porque na hora que é bom, tu acaba não se cuidando, tu acaba extravasando. Então tudo isso sempre... E pra menina eu acredito que seja mais delicado ainda. E outra, né? Se a gente não conversar com os pais, aquilo que dizem, né? Melhor tu tá fazendo aquilo ali próximo dos pais, dentro de casa, do que tu tá fazendo aquilo escondido na rua. E é verdade, né? É verdade. Pra gente foi assim. A gente viu a certa dificuldade que a Tainá tava passando. A gente tava naquela fase que uma hora ia acontecer, né? Sim. Então a gente começou, a chance que a gente teve de fazer escondido, a gente foi lá e fez escondido. E foi lá e... Hoje eu vou te tocar um pé. Foi, amor. A gente fez escondido. É constrangedor, é constrangedor, mas... Ah, não, é que tu pensa que é pelos teus pais. Sim, Só por que... isso mesmo. Mas tem aquela coisa, a filha mulher principalmente, acredito, que é muito mais difícil e mais delicado. Os pais, eu não acredito que um pai ou uma mãe não vão sentir o caráter, ou como a pessoa, o namorado ali que seja. Eu não acredito que a pessoa não consiga ver isso. Pô, né? Eu sempre tentei ser o melhor possível pra Tainá. Pô, mais ou menos. Então eu não acredito que não consigam ver isso. Por isso que eu acho que é ainda muito mais importante a mãe, principalmente, que já como por ser mulher, já tá ali, sabe, grudada na filha, apoiando, não levando isso como se fosse ela perdeu a virgindade. Beleza, a lei da vida é isso, mas cedo ou mais tarde vai acontecer. Claro, a gente não quer que todos os adolescentes ali, principalmente ali 12, 13 anos, 14, comecem, então não precisa ser tão cedo, até porque essa fase tem muita coisa pra aproveitar. E até aquela coisa assim, ó, tá, conheci um guri, fui lá e perdi, e ele não me tratou bem, foi horrível. E tu já se sente culpada por ter feito aquilo, a tua mãe já te trata mal indiretamente por tu ter feito aquilo. Como se fosse um negócio errado, né? Daí tu se sente a pior pessoa do mundo, porque tu não sabe pra onde tu vai, tu chora, tudo é muito... Tu se sente a pior pessoa do mundo, um lixo, tu se sente um lixo, porque é constrangedor, é um assunto delicado tu falar de sexo com teu filho, se é prazeroso, se não é, e acaba o teu filho indo procurar na rua, porque daí fazer na rua, porque o amigo tem mais experiência e vai explicar, e é muito mais reconfortante para um filho saber que tem o apoio de uma mãe e de um pai,
pra poder falar aquilo que se sente à vontade, porque é mais fácil tu ter um filho que fale sobre diversos assuntos contigo e tenha e mantenha aquele respeito de pai com filho e de filho com pai principalmente, do que o teu filho não olhar pra tua cara, ficar o dia inteiro na rua e tu acaba ser fechado um com o outro e tu acabar não ter aquele amor até de filho, porque tu não sabe como o filho vai chegar no pai ou numa mãe. Então isso é bem ruim. É a nossa, digamos, a nossa experiência, né? A nossa experiência com esse assunto delicado, que eu nunca tive problema com os meus pais. A minha irmã também não, minha mãe sempre deu aquele apoio, sabe? Sempre esteve no lado, sempre soube de tudo, de relações e tal. E já a Tainá já foi um caso mais complicado, a gente passou isso também juntos, né? Uhum. Mas sexo não é um crime. E se for crime, todo mundo vai ser. Todo mundo tá cometendo. Então sexo não é crime. É jovem, tem namorado, fez, beleza. Cabe a função dos pais ir lá apoiar, né? E ensinar, tipo, e praticar com segurança, né? Com camisinha, sempre com preservativo. Vocês aí que estão assistindo, jovens, os queridos jovens, usem camisinha, viu? Cuidado, né, mano? Camisinha. Mas é isso. Os pais também que estão assistindo, mostrem pros seus pais esse vídeo. Assistam a gente aqui, né? Nossa experiência. Os pais conversem mais com seus filhos. Isso é muito importante, a gente passou por isso, é por isso que a gente está gravando esse vídeo. Porque a gente sabe o quanto foi difícil e o quanto é importante, né? Hoje é mais flexível até pra minha mãe conversar com as minhas irmãs, mas como eu comecei a namorar cedo e eu alavanquei tudo, foi bem complicado, foi bem delicado. Então, gente, eu ia adorar, a gente, né, ia adorar receber recadinhos de vocês, o que vocês acharam desse vídeo. As experiências, e se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, um gostei, sigam nós nas redes sociais, tudo Casal Tatuado. Então, é isso aí, a gente ia amar, a gente vai amar receber esse recadinho de vocês, a experiência de vocês, como foi pra vocês, que isso também é muito importante pra nós, receber esses comentários, essa troca aí de vocês. Então, um grande beijo. E até a próxima. E até a próxima.